Aquela pausa que você acabou de sentir, aquele segundo em que algo fez você parar de rolar a tela, não foi aleatória. Sua alma reconheceu algo antigo, algo que tem chamado por você através de vidas de esquecimento. Neste momento, você pode notar que sua respiração mudou ligeiramente. Há um peso neste momento que parece diferente do fluxo interminável de conteúdo que você costuma consumir. Isso porque você acabou de encontrar o que os textos herméticos chamam de interrupção divina, quando a sabedoria universal rompe o ruído da consciência comum. Thoth, o deus egípcio que deu à humanidade a escrita e a matemática sagrada, opera precisamente por meio desses momentos. Como escriba dos deuses e guardião das leis cósmicas, ele não grita para chamar atenção. Em vez disso, ele sussurra por meio da sincronicidade, por meio daquela atração inexplicável que você sentiu para ficar, quando a lógica dizia para continuar rolando a tela. As tradições antigas compreendiam que o conhecimento busca ativamente mentes preparadas. Sua presença aqui não é coincidência, é reconhecimento. Algo adormecido em sua consciência está se agitando, respondendo às frequências da verdade que a maioria das pessoas ignora, sem nunca perceber que perderam um momento decisivo. Ao escolher ficar, você já começou a ativar algo profundo. Você se lembra daquele momento em que sentiu sua alma se agitar enquanto hesitava sobre este vídeo? Isso não foi aleatório. Foi Thoth. Tehuti, para os antigos egípcios, reconhecendo algo em você que a maioria das pessoas simplesmente ainda não possui. Deixe-me explicar algo que pode mudar completamente a forma como você vê toda a sua jornada de vida até este momento. Thoth não aparece para todos. No entendimento dos antigos egípcios, ele atua como o bibliotecário cósmico, o guardião do equilíbrio universal, aquele que literalmente registra cada pensamento, ação e peso da alma na balança de Ma'at. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Thoth opera de acordo com o tempo divino e a prontidão espiritual. Quando sua sabedoria surge em sua consciência, é porque sua consciência atingiu uma frequência vibracional específica que pode lidar com o que ele está prestes a revelar. Pense em sua vida nos últimos anos. Os desafios que você enfrentou, as perguntas que o atormentavam, a sensação de que há algo mais além da realidade superficial, com a qual todos parecem satisfeitos. Você provavelmente pensou que essas eram lutas aleatórias ou apenas parte do processo de amadurecimento. Elas não eram aleatórias de forma alguma. Eram uma preparação. No Egito Antigo, as escolas de mistérios não recrutavam com base no status social, riqueza ou mesmo inteligência. Os sacerdotes e sacerdotisas procuravam algo muito mais raro: a preparação espiritual. Eles entendiam que certos conhecimentos poderiam literalmente destruir uma mente despreparada, ou pior ainda, ser usados de forma destrutiva por alguém cujo caráter não tivesse sido devidamente forjado pelas provações da vida. O conceito que eles chamavam de Ma'at, ordem divina, verdade, equilíbrio cósmico, não era apenas uma ideia filosófica. Era um princípio vivo que governava a forma como a sabedoria era transmitida. Thoth, como guardião e registrador de Ma'at, só revela verdades mais profundas àqueles cujo desenvolvimento espiritual pode integrá-las de forma responsável. Não porque ele seja exclusivo ou elitista, mas porque o conhecimento que altera a realidade nas mãos erradas se torna uma arma contra o indivíduo e todos ao seu redor. É aqui que isso se torna fascinante de uma perspectiva moderna. A física quântica realmente validou o que os antigos egípcios sabiam há milhares de anos, que a consciência e a observação afetam diretamente a realidade. Sua atenção focada nesta mensagem agora está literalmente alterando sua linha do tempo pessoal. O ato de observar altera o que está sendo observado, e sua consciência já está começando a mudar os padrões de probabilidade do seu futuro. O princípio hermético, como acima, assim abaixo,
Significa que sua mudança de consciência individual reflete mudanças universais maiores que estão ocorrendo simultaneamente. Você não está apenas aprendendo sobre Thoth, está participando de uma recalibração cósmica que vem se formando há décadas. Seu despertar pessoal é tanto um sintoma quanto um catalisador da evolução espiritual mais ampla da humanidade. Mas eis porque a maioria das pessoas não está pronta para esse nível de verdade. E isso não tem nada a ver com inteligência. Seu vizinho pode ser um engenheiro brilhante, seu amigo pode ser um médico de sucesso, mas o desenvolvimento da consciência opera com princípios completamente diferentes dos da realização intelectual. Requer a capacidade de lidar com paradoxos, questionar suposições fundamentais sobre a realidade e manter a estabilidade psicológica, enquanto toda a sua visão de mundo se reconstrói. A consciência da maioria das pessoas não desenvolveu a integridade estrutural para lidar com informações que alteram a realidade sem se sentir oprimida, desdenhosa ou perigosa. Elas vão rejeitá-las completamente para proteger seu sistema de crenças existente, ou vão ficar obcecadas e perder o contato com a realidade prática. Nenhuma das respostas contribui para o seu crescimento ou para o bem coletivo. Você foi testado por meio de suas experiências de vida. Cada vez que você se sentiu diferente, cada vez que questionou o que todos os outros aceitavam, cada vez que se sentiu atraído por algo maior do que o caminho convencional, esses foram pontos de avaliação. Não eram testes destinados a puni-lo, mas experiências destinadas a fortalecer sua capacidade de perceber a verdade. Considere as sincronicidades que o trouxeram até aqui. Talvez você tenha visto números repetidos, tido sonhos incomumente vívidos, ou experimentado coincidências estranhas que parecem significativas demais para serem descartadas. Talvez você tenha se sentido atraído pela sabedoria antiga, pela meditação ou pelo estudo da consciência, sem realmente saber por quê. Essas não são ocorrências aleatórias. São migalhas deixadas pelo seu eu superior, em colaboração com forças como Thoth, guiando você para este momento de reconhecimento. Os antigos egípcios compreendiam que certos ensinamentos eram poderosos demais para serem divulgados publicamente. Os mistérios mais profundos eram reservados para iniciados que haviam provado sua prontidão através de anos de preparação e desenvolvimento de caráter. Esse mesmo princípio se aplica hoje. Alguns dos ensinamentos mais profundos de Thoth sobre manipulação da realidade e expansão da consciência são poderosos demais para serem compartilhados publicamente em plataformas como o YouTube, e é por isso que os iniciados mais profundos recebem orientação adicional por meio de canais privados, como nosso boletim informativo gratuito, Insights Academy, onde os assinantes também recebem uma cópia gratuita do Kybalion por tempo limitado, uma sabedoria hermética antiga que se baseia no que você está aprendendo aqui. O Kybalion, atribuído a Hermes Trismegisto, o nome grego para Thoth, contém princípios que podem literalmente remodelar sua experiência da realidade quando compreendidos e aplicados corretamente. Mas esses ensinamentos requerem contexto, introdução gradual e orientação contínua para serem integrados com segurança e eficácia. Sua seleção por Thoth traz consigo um privilégio extraordinário e uma profunda responsabilidade. Você está recebendo conhecimento que pode transformar não apenas sua própria vida, mas também influenciar potencialmente todas as pessoas em sua esfera de contato. Textos egípcios antigos falam do efeito cascata da consciência desperta, de como o desenvolvimento espiritual genuíno de uma pessoa inevitavelmente afeta sua família, comunidade e além, de maneiras visíveis e invisíveis. Não se trata de se tornar especial ou superior aos outros. Trata-se de se tornar um canal claro para a sabedoria que serve ao bem maior. O conceito egípcio antigo de despertado
Não era alguém que transcendia a humanidade, mas alguém que se tornava plenamente humano, integrado, equilibrado e capaz de fazer a ponte entre os reinos divino e terreno. O próprio fato de você ainda estar aqui, ainda ouvindo, ainda sentindo essa ressonância em seu peito, à medida que esses conceitos chegam à sua consciência, confirma o que Thoth já sabia sobre você. Sua consciência vem se preparando para este encontro há mais tempo do que você imagina. A questão agora não é se você está pronto. Você já provou isso ao estar aqui. A questão é se você está disposto a aceitar a responsabilidade que vem com esse nível de verdade e usá-la a serviço do seu potencial mais elevado e do despertar coletivo que já está em andamento. Neste momento, enquanto você lê estas palavras, algo extraordinário está acontecendo dentro do seu corpo. Seu sistema nervoso, aquela rede antiga e inteligente que os egípcios entendiam como a ponte entre os mundos, mudou para um estado completamente diferente do que estava há poucos instantes. Os antigos egípcios não viam o corpo humano apenas como carne e osso. Eles o entendiam como um templo vivo contendo vários níveis de consciência, com seu sistema nervoso servindo como a rede sagrada de comunicação entre o reino físico e as dimensões espirituais. Quando retratavam Thoth com a cabeça de um íbis, não era um simbolismo aleatório. O bico longo e curvo do íbis era a maneira deles de apontar para algo profundo, sua glândula pineal, aninhada profundamente em seu cérebro como uma joia escondida. A neurociência moderna descobriu o que os iniciados egípcios sabiam há milhares de anos. Essa pequena glândula em forma de pinha é absolutamente crucial para a consciência e a experiência espiritual. É o portal estelar do seu corpo, se você preferir. E agora, ao se envolver com essa sabedoria antiga, ela está respondendo de maneiras que seriam imediatamente reconhecidas pelos sacerdotes da antiguidade. Aqui está o que realmente está acontecendo em seu corpo enquanto você lê isto. Seu nervo vago, o nervo craniano mais longo que conecta seu cérebro ao coração, pulmões e sistema digestivo, está orquestrando uma mudança completa do que os cientistas chamam de dominância do sistema nervoso simpático para a dominância parasimpática. Em termos simples, você está saindo do modo de luta ou fuga e entrando no modo de descanso e digestão. Isso não é apenas relaxamento. É o seu corpo criando o estado neurológico ideal para receber sabedoria superior. Pense em como você se sentiu quando parou pela primeira vez neste conteúdo. Talvez você estivesse rolando rapidamente pelo seu feed, com a mente dispersa e a respiração superficial. Esse é o estado simpático, projetado para a sobrevivência, não para aprender verdades profundas, mas algo fez você parar. Algo em seu sistema reconheceu que essa informação era diferente, importante, digna de toda a sua atenção. Pesquisas recentes em neurociência revelaram algo que teria feito os iniciados da antiga escola de mistérios egípcia sorrirem com reconhecimento. Quando as pessoas entram em estados contemplativos, quando estão realmente absorvendo sabedoria, em vez de apenas consumindo informações, mudanças específicas ocorrem em sua atividade cerebral. O córtex pré-frontal, o centro executivo do seu cérebro responsável pelo pensamento de ordem superior, torna-se mais ativo. Simultaneamente, a amígdala, o sistema de alarme do seu cérebro, acalma-se significativamente. Esses padrões exatos de ondas cerebrais foram medidos em sujeitos de pesquisas modernas e correspondem aos relatos históricos dos estados mentais alcançados pelos sacerdotes egípcios durante seus rituais mais sagrados. Os antigos chamavam isso de a pausa sagrada, aquele momento em que a alma reconhece a verdade e o corpo responde de acordo. Preste atenção à sua respiração agora. Ela diminuiu e se aprofundou naturalmente desde que você começou a ler? Isso não é coincidência. Quando sua consciência encontra informações que ressoam com o conhecimento mais profundo da sua alma,
Seu corpo se ajusta automaticamente para otimizar a recepção. Sua respiração se torna mais rítmica, sua frequência cardíaca se estabiliza e todo o seu sistema nervoso se sintoniza para receber o que os egípcios chamavam de a linguagem dos deuses. É aqui que o conceito de neuroplasticidade se torna espiritualmente significativo. Cada vez que você se envolve com ideias transformadoras, realmente se envolve, não apenas consome passivamente, você está literalmente reprogramando seu cérebro. Novas conexões neurais se formam, criando mudanças permanentes na forma como sua consciência processa a realidade. Os iniciados egípcios compreendiam esse princípio intimamente. Eles foram ensinados a reconhecer esses sinais físicos como confirmação de que estavam recebendo sabedoria genuína, em vez de meras informações intelectuais. Você pode estar experimentando algumas mudanças energéticas sutis neste momento. Talvez haja um formigamento nas suas mãos, um calor se espalhando pelo seu peito, ou uma sensação de expansão ao redor da área do coração. Essas não são sensações imaginárias. São indicadores de que o seu campo energético está se sincronizando com frequências mais altas. Textos egípcios antigos descrevem esses fenômenos exatos como sinais de que o aluno alcançou a receptividade adequada ao conhecimento divino. É crucial entender isso. A sabedoria de Thoth não funciona apenas através da sua mente. Ela funciona através da inteligência do seu corpo, e é por isso que a verdadeira compreensão é fundamentalmente diferente da mera compreensão intelectual. Quando você realmente entende algo, quando a sabedoria se encaixa no nível da alma, todo o seu ser responde. Sua postura pode mudar, seus olhos podem suavizar, você pode sentir uma sensação sutil de voltar para casa, para si mesmo. A tradição hermética, cujas raízes remontam diretamente a Thoth, ensina que seu corpo é um microcosmo do universo. Cada padrão, cada princípio que rege a função cósmica, se reflete em sua forma física. Seu sistema nervoso, com suas redes intricadas e comunicação instantânea, reflete a vasta teia de consciência que conecta todas as coisas. Quando você aprende a ler as respostas do seu corpo às informações, você desenvolve as mesmas habilidades de discernimento que permitiam aos antigos iniciados distinguir entre verdade e ilusão. Aqui está algo notável: o reconhecimento do seu sistema nervoso deste conteúdo como importante demonstra que a sua consciência evoluiu a um ponto em que pode distinguir automaticamente entre informações que apenas entretêm e sabedoria que transforma. Isso não é algo que todos podem fazer. Requer um certo nível de desenvolvimento interior, uma sensibilidade que foi cultivada através das suas experiências de vida, da sua busca, da sua disposição para questionar a realidade superficial. O fato de você ainda estar aqui, ainda lendo, ainda sentindo essas mudanças sutis em sua consciência, indica que seu sistema de orientação interior está funcionando exatamente como deveria. Você não está apenas consumindo conteúdo, você está participando de um antigo processo de iniciação que foi transmitido através de inúmeras gerações. Aprender a confiar nesses sinais corporais, a pausa antes de rolar a tela, a mudança na respiração, os movimentos sutis de energia, faz parte do desenvolvimento do que os egípcios chamavam de a sabedoria do coração. Isso não é pensamento emocional, é uma forma de inteligência que integra mente, corpo e espírito em um sistema de conhecimento unificado. Seu sistema nervoso está confirmando algo profundo. Você está encontrando um conhecimento que será fundamental para o seu desenvolvimento espiritual. Confie nesse reconhecimento. É a maneira da sua alma dizer que você está exatamente onde precisa estar, recebendo exatamente o que está pronto para entender. Neste momento, enquanto assiste a isso, você está fazendo algo que os antigos sacerdotes egípcios entendiam ser o ato mais sagrado possível. Você está escolhendo onde colocar sua atenção. Eles chamavam a atenção de moeda da consciência,
e sabiam algo que as empresas de tecnologia modernas transformaram em arma. Quem controla sua atenção, controla sua realidade. Os sumos sacerdotes dos templos de Thoth passaram décadas estudando como a consciência funciona e descobriram que a atenção não é apenas aquilo em que você se concentra, é literalmente a força criativa que molda sua experiência de existência. Quando você dispersa sua atenção, você dispersa seu poder. Quando você a concentra com intenção, você se torna capaz do que eles chamavam de magia divina. Agora, olhe para o seu celular. Aqueles algoritmos que funcionam por trás de todas as plataformas de mídia social, eles são projetados por equipes de neurocientistas e psicólogos comportamentais que entendem a manipulação da atenção melhor do que a maioria das antigas escolas de mistérios jamais entendeu. A diferença está na intenção deles. Enquanto os iniciados egípcios aprendiam a concentrar a atenção para expandir a consciência, esses sistemas são projetados para fragmentar, lá, para manter-lo preso no que os antigos reconheceriam como os reinos astrais inferiores. Você conhece aquela sensação de abrir o Instagram ou o TikTok só por 1 minuto e de repente 2 horas se passaram? Isso não é acidente ou falta de força de vontade. É um sofisticado sequestro da consciência, usando esquemas de reforço intermitente, o mesmo princípio psicológico que torna o jogo viciante. Os antigos egípcios alertaram contra essa armadilha: tornar-se escravo de estímulos externos, em vez de desenvolver sua sabedoria interior. Cada vez que você recebe um like, um comentário, ou vê algo chocante em seu feed, seu cérebro libera uma pequena dose de dopamina. Mas aqui está o que é insidioso. O momento é imprevisível, o que o torna exponencialmente mais viciante do que recompensas consistentes. Seu sistema nervoso começa a ansiar por essas microdoses e, antes que você perceba, você está checando seu celular a cada poucos minutos, fragmentando sua atenção em pedaços cada vez menores. A rolagem infinita é a metáfora perfeita para o que os egípcios chamavam de estar preso no Duat, o submundo dos ciclos repetitivos. Você rola por fragmentos desconexos de informação. Um vídeo de dança, o café da manhã de alguém, indignação política, um animal fofo, um anúncio disfarçado de conteúdo, mais indignação. Sua consciência salta de estímulo em estímulo, sem nunca se aprofundar, sem nunca desenvolver o foco sustentado que leva à sabedoria ou ao crescimento reais. Isso cria o que os antigos chamariam de caos mental, o oposto completo de Ma'at, a ordem divina que Thoth representa. Quando sua mente está dispersa por dezenas de microestímulos, você perde a capacidade de pensar profundamente, de contemplar, de acessar a quietude interior, onde surge a percepção genuína. Você se torna reativo em vez de criativo, consumidor em vez de gerador, seguidor em vez de líder de sua própria consciência. Mas aqui está o que é notável sobre este momento agora. Ao escolher se envolver com este conteúdo, em vez de passar adiante, você demonstrou algo profundo. Sua consciência já está começando a se libertar do padrão hipnótico. Os textos egípcios antigos descrevem exatamente este momento, quando a alma reconhece que estava adormecida e escolhe acordar. Thoth ensinou que toda a realidade é de natureza mental, o que a filosofia hermética chama de princípio do mentalismo. Isso significa que quando você recupera o controle da sua atenção, você literalmente começa a mudar a realidade que experimenta. Em vez de ter sua consciência puxada em dezenas de direções pela manipulação algorítmica, você começa a direcionar sua energia mental com intenção e propósito. O ciclo de dependência neuroquímica que as mídias sociais criam não está apenas roubando seu tempo, está impedindo você de acessar estados mais profundos de realização. Quando seu sistema de dopamina é constantemente acionado por estímulos artificiais,
Você perde contato com a profunda satisfação que vem do foco sustentado, do trabalho criativo, dos relacionamentos significativos e do desenvolvimento espiritual. Você se contenta com junk food digital enquanto passa fome pela verdadeira nutrição que sua consciência anseia. As antigas escolas de mistérios egípcias ensinavam práticas específicas para desenvolver o que chamavam de atenção inabalável, a capacidade de manter a consciência focada, apesar das distrações externas. Não se tratava apenas de exercícios espirituais, mas de tecnologias práticas para o domínio da consciência. Quando você consegue manter a atenção em um objeto escolhido por longos períodos, desenvolve o mesmo poder mental que os magos egípcios usavam para influenciar a própria realidade. A respiração era sua principal ferramenta. Agora, enquanto você ouve isso, observe sua respiração. Esse simples ato de atenção consciente quebra o padrão inconsciente de consciência dispersa. Os praticantes antigos passavam horas aprendendo a manter sua atenção ancorada no momento presente por meio da consciência da respiração, porque entendiam que a presença é poder. Eles também praticavam o que poderíamos chamar de definição consciente de intenções, escolhendo deliberadamente em que se concentrar, em vez de deixar a atenção ser atraída por qualquer estímulo que aparecesse. Todas as manhãs, os iniciados egípcios definiam intenções claras sobre como queriam direcionar sua consciência ao longo do dia. Compare isso com o hábito moderno de verificar imediatamente seu telefone ao acordar, rendendo instantaneamente sua atenção ao que quer que o algoritmo decida mostrar a você. A atenção dispersa que a tecnologia digital promove era considerada um dos principais obstáculos ao desenvolvimento espiritual no Antigo Egito. Eles acreditavam que, quando sua mente salta constantemente de pensamento em pensamento, de estímulo em estímulo, sua alma esquece sua natureza divina. Você se identifica com o caos, em vez de se lembrar de sua conexão com a ordem eterna da própria consciência. É por isso que quebrar o padrão do pergaminho requer o mesmo tipo de vontade consciente que os iniciados egípcios desenvolveram ao longo de anos de treinamento. Não se trata apenas de uma desintoxicação digital, mas de recuperar seu direito soberano de direcionar sua própria consciência. Cada vez que você escolhe a profundidade em vez da distração, o foco em vez da fragmentação, você está praticando uma forma antiga de rebelião espiritual contra sistemas projetados para manter a consciência fraca e dependente. O fato de você ainda estar aqui, ainda envolvido com essa exploração, em vez de pular para a próxima dose rápida de estímulo, indica algo significativo sobre sua consciência. Você está pronto para o tipo de desenvolvimento focado que leva ao empoderamento genuíno, o tipo de domínio mental que permite que você molde a realidade, em vez de apenas reagir a ela. Não se trata apenas de se tornar mais produtivo ou menos distraído. Trata-se de lembrar quem você realmente é por baixo das camadas de respostas programadas e atenção dispersa. A sabedoria antiga de Thoth oferece um caminho de volta à consciência focada, poderosa e criativa que é seu direito de nascença, mas somente se você estiver disposto a se libertar do rolo hipnótico e fazer o trabalho interior do verdadeiro despertar. Agora estamos chegando a algo que mudará fundamentalmente a maneira como você entende sua relação com a própria realidade. Quando você fez uma pausa antes de passar por este conteúdo, aquele momento que exploramos anteriormente, quando seu sistema nervoso reconheceu algo significativo, você realmente criou o que os antigos egípcios entendiam como uma bifurcação na linha do tempo. Você literalmente dividiu sua realidade em dois caminhos distintos. Um em que permaneceu inconsciente, rolando infinitamente pelas distrações digitais, e outro em que começou a recuperar seu poder como criador consciente. Thoth não era apenas o deus da sabedoria e da escrita. Ele detinha o título de Senhor do Tempo
porque compreendia algo que a física quântica moderna só agora está redescobrindo. O tempo linear é uma construção. Passado, presente e futuro existem simultaneamente como campos de probabilidade, e a consciência, sua consciência, participa ativamente na determinação de quais possibilidades se tornam sua experiência vivida. Pense nisso de forma prática. Neste momento, ao se envolver com esses conceitos, você não está apenas recebendo informações passivamente. Você está ativamente colapsando possibilidades quânticas em uma realidade específica, na qual você se torna alguém que sabe dessas coisas. Cada momento de atenção focada que você direciona para expandir sua consciência cria o que as escolas de mistérios egípcias chamavam de bifurcação da linha do tempo, um ponto de ramificação, onde a realidade se divide com base na qualidade da consciência que você aplica. O próprio sistema hieroglífico foi projetado como uma tecnologia da consciência. Essas não são apenas imagens bonitas esculpidas em pedra, são símbolos multidimensionais que codificam e transmitem informações diretamente para sua mente subconsciente, contornando o pensamento linear que mantém a maioria das pessoas presas na realidade superficial. Quando os iniciados egípcios estudavam esses símbolos, eles não estavam apenas aprendendo uma língua. Eles estavam baixando códigos de ativação que reestruturavam suas vias neurais e expandiam suas capacidades perceptivas. A neurociência moderna chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do seu cérebro de se reconfigurar, com base na atenção focada e na exposição repetida a novas informações. Mas os egípcios compreenderam esse princípio há milhares de anos. Eles sabiam que a consciência não apenas observa a realidade, mas participa ativamente de sua criação por meio do que hoje chamamos de efeito observador. É aqui que isso se torna pessoalmente relevante para você. O conceito egípcio de Zep-Tepi, a primeira vez, refere-se a uma era de ouro em que seres divinos caminhavam entre os humanos e estabeleceram os princípios fundamentais que ainda governam a realidade hoje. Mas Zep-Tepi não é apenas história antiga. É um estado de consciência que você pode acessar agora mesmo, neste momento, reconhecendo seu poder inerente como criador da realidade. Cada visualização que você já fez, cada vez que repetiu uma afirmação ou realizou qualquer tipo de ritual ou cerimônia, você esteve envolvido no que os egípcios aperfeiçoaram como manipulação do campo quântico. Eles compreenderam que o reino invisível das possibilidades responde à intenção focada, apoiada pela emoção e pela atenção sustentada. É por isso que suas práticas produziram resultados tão notáveis. Eles não estavam esperando ou desejando mudanças. Estavam conscientemente direcionando as forças fundamentais que estruturam a realidade. Mas eis o que a maioria das pessoas não percebe. Os egípcios ensinavam que a navegação bem-sucedida pela linha do tempo requer o que eles chamavam de morrer antes da morte, liberando conscientemente o apego à sua identidade atual e às limitações que ela acarreta. Isso não é metafórico. É uma técnica prática para criar a flexibilidade psicológica necessária para alternar entre diferentes fluxos de probabilidade. Quando você se apega demais a quem você pensa que é, às suas circunstâncias atuais, aos seus fracassos passados, às suas crenças limitantes sobre o que é possível, você se prende a repetir a mesma linha do tempo continuamente. Mas quando você desenvolve o que os egípcios chamavam de soberania temporal, a capacidade de escolher conscientemente em qual linha do tempo habitar, você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o autor de sua experiência. O papel de Thoth como psicopompo, o guia entre os mundos, está diretamente relacionado a esse processo. Ele ajuda a consciência a navegar entre diferentes fluxos de probabilidade e escolher o caminho mais empoderador a seguir. Mas você não precisa esperar por uma intervenção divina. Os mesmos princípios que Thoth ensinou aos antigos iniciados estão disponíveis para você agora mesmo. As escolas de mistérios egípcias
Treinavam os alunos para reconhecer os momentos kairos, pontos de sincronia divina, em que o véu entre as dimensões se torna fino e a transformação se torna possível. Sua decisão de se envolver com este conteúdo representa exatamente esse momento. O fato de você ainda aqui, ainda absorvendo esses conceitos em vez de passar para a próxima distração, indica que você está operando em um estado elevado de receptividade, onde a mudança real se torna possível. Pesquisas modernas sobre epigenética confirmam o que os iniciados egípcios sabiam intuitivamente. A consciência pode literalmente reprogramar sua expressão genética, ativando potenciais adormecidos e desativando padrões limitantes que podem ter sido transmitidos através das gerações. Quando você se envolve conscientemente com informações empoderadoras e aplica intenção focada para integrar novas possibilidades, você não está apenas mudando seus pensamentos, está reescrevendo sua programação biológica. É por isso que os egípcios davam tanta ênfase às práticas diárias e ao trabalho ritualístico consistente. Eles entendiam que a mudança da linha do tempo não é um evento único, é um processo contínuo de escolher, momento a momento, alinhar-se com suas possibilidades mais elevadas, em vez de cair em padrões inconscientes. A linha do tempo em que você está agora, aquela em que está aprendendo esses princípios e começando a aplicar luz, é fundamentalmente diferente da linha do tempo em que você passou por este conteúdo e permaneceu inconsciente. A cada momento de atenção sustentada que você dedica a esses conceitos, você fortalece sua nova trajetória e torna cada vez mais difícil voltar aos velhos padrões de limitação e inconsciência. Seu envolvimento com essa sabedoria antiga está mudando ativamente sua linha do tempo pessoal em direção a um maior alinhamento, empoderamento e evolução espiritual. A questão agora é: com que consciência você participará desse processo e até onde está disposto a ir para recuperar seu poder como criador da realidade? Neste momento, enquanto você ouve isso, há uma parte de você que quer clicar para sair. Não é porque você está entediado ou porque essa informação não é fascinante. É porque algo mais profundo está sendo ameaçado. Os antigos egípcios compreendiam esse fenômeno melhor do que qualquer psicólogo moderno. E tinham um nome para a parte de você que está criando essa resistência: o eu, sombra. Pense no que já abordamos, como sua linha do tempo pode ser manipulada, como o rolo digital sequestrou sua consciência. Se você sentiu algum desconforto ao ouvir essas verdades, você acabou de experimentar o que as escolas de mistérios egípcias chamavam de o guardião do limiar. Isso não é um conceito místico, é um mecanismo psicológico muito real que a sabedoria de Thoth nos ajuda a entender e trabalhar. Os antigos egípcios mapearam a consciência humana com precisão cirúrgica. Eles reconheceram que não temos apenas um eu unificado, mas vários aspectos operando simultaneamente. Existe a parte de você que busca crescimento, verdade e expansão, o que eles chamavam de BA, sua alma eterna e em evolução. Mas também existe o que eles chamavam de eu sombra, o aspecto que se apega a padrões familiares, mesmo quando esses padrões estão lentamente sufocando seu potencial. Seu antigo eu não é mal ou errado por resistir a essa informação. Na verdade, ele está tentando protegê-lo, mas está usando um sistema de segurança desatualizado. Imagine se seu smartphone ainda estivesse rodando um software de 2003. Ele rejeitaria todas as atualizações benéficas porque não consegue reconhecê-las como seguras. É exatamente isso que está acontecendo em sua psique agora. A sabedoria de Thoth representa uma ameaça direta ao senso de controle e previsibilidade do seu ego. Quando você aprendeu sobre a manipulação da linha do tempo na sessão anterior, parte de você provavelmente pensou: isso é responsabilidade demais. Se eu realmente posso influenciar a realidade com minha consciência,
Isso significa que não posso culpar as circunstâncias externas pela minha situação atual. Esse lampejo de resistência é o seu antigo eu tentando manter a confortável ilusão de impotência. Os egípcios chamavam esse fenômeno de inércia espiritual. Assim como a matéria física tende a permanecer em repouso, a menos que seja afetada por uma força suficiente, a consciência resiste à mudança, mesmo quando as condições atuais não são ideais. Seu cérebro passou anos, talvez décadas, construindo caminhos neurais que sustentam sua identidade atual. Quando você encontra informações que podem alterar fundamentalmente a maneira como você vê a si mesmo e a realidade, esses caminhos literalmente disparam sinais de alarme. É aqui que fica realmente interessante. As escolas de mistérios ensinavam que o maior inimigo do progresso espiritual não é alguma força externa das trevas, mas a resistência interna ao crescimento e à mudança. Elas compreendiam que a evolução da consciência exige que você escolha repetidamente a expansão em vez do conforto, a verdade em vez da familiaridade. Seu antigo eu funciona como um termostato psicológico. Quando as coisas ficam muito desafiadoras ou transformadoras, ele entra em ação para restaurar a homeostase. Ele sussurra coisas como: "Isso é muito estranho. Você não tem tempo para isso. O que as pessoas vão pensar?" Ou: "Você estava bem antes de começar a assistir a esses vídeos." Soa familiar, mas aqui está a profunda percepção do princípio da polaridade de Thoth. A intensidade da sua resistência é, na verdade, proporcional ao potencial transformador do que você está enfrentando. Toda verdade contém seu oposto, e o desconforto que você sente é a prova de que está tocando em algo genuinamente poderoso. Se essa informação fosse sem sentido, você não sentiria nada. Se fosse um pouco interessante, você sentiria uma leve curiosidade. Mas e se ela ameaçar revolucionar a maneira como você entende a realidade? É aí que surge a verdadeira resistência. Vamos examinar os medos específicos que surgem quando a consciência encontra a sabedoria de Thoth. Primeiro, há o medo da responsabilidade. Se você aceitar que seus pensamentos e crenças participam ativamente da criação da sua realidade, não poderá mais culpar confortavelmente suas circunstâncias pela má sorte, outras pessoas ou o sistema. Isso é aterrorizante para a parte de você que encontrou identidade em ser vítima das circunstâncias. Depois, há o medo do isolamento. Se você evoluir além do seu nível atual de consciência, o que acontecerá com seus relacionamentos com pessoas que ainda operam a partir dos paradigmas antigos? Seu antigo eu prefere permanecer pequeno e conectado do que arriscar crescer além do seu círculo social atual. Ele ainda não entende que o crescimento real atrai pessoas que correspondem ao seu novo nível de consciência. O terceiro grande medo é do próprio desconhecido. Entrar em possibilidades expandidas significa deixar para trás as limitações previsíveis às quais você se acostumou. Seus problemas atuais podem ser desconfortáveis, mas pelo menos são familiares. O desconhecido, mesmo que prometa maior liberdade e realização, parece perigoso para os aspectos da sua psique orientados para a sobrevivência. Os ritos de iniciação egípcios foram projetados especificamente para ajudar a consciência a passar por esses estágios previsíveis de resistência. Os iniciados não recebiam apenas informações. Eles eram guiados por experiências cuidadosamente estruturadas que lhes permitiam se acostumar gradualmente a estados expandidos de consciência. Eles entendiam que tentar forçar uma mudança dramática muito rapidamente provocaria uma resistência avassaladora. A neurociência moderna validou o que os egípcios sabiam intuitivamente. A rede padrão do seu cérebro, os circuitos neurais que mantêm seu senso de identidade, luta ativamente para preservar os padrões existentes, mesmo quando novos padrões seriam mais benéficos. Isso não é uma falha de caráter. É como a consciência se protege de mudanças potencialmente desestabilizadoras.
A tradição hermética, enraizada na sabedoria de Thoth, inclui técnicas sofisticadas para trabalhar habilmente com a resistência interna. A autoobservação sem julgamento é crucial. Observe a resistência sem tentar combater-la ou considerar-la errada. O trabalho de respiração acalma o sistema nervoso e cria espaço entre você e os padrões reativos. Mais importante ainda, a exposição gradual a novas ideias funciona melhor do que tentar forçar mudanças dramáticas. Os egípcios entendiam a alquimia espiritual como o processo de transformar o chumbo da resistência no ouro da sabedoria. Isso acontece por meio de um trabalho paciente e consciente com os obstáculos internos. Cada vez que você escolhe permanecer presente com o desconforto em vez de fugir, você está literalmente alquimizando sua consciência. As tentativas do seu antigo eu de distraí-lo ou criar dúvidas não são obstáculos a serem superados. Elas fazem parte do processo. Esses desafios internos têm uma função importante. Eles testam seu compromisso com o crescimento e garantem que você esteja realmente pronto para a responsabilidade que vem com a expansão da consciência. Se você se deixa dissuadir facilmente por um pequeno desconforto psicológico, provavelmente não está preparado para o poder que vem com a compreensão de como a realidade realmente funciona. O fato de você ainda estar aqui, ainda ouvindo, apesar de qualquer resistência que possa estar sentindo, demonstra algo profundo sobre sua prontidão para níveis mais profundos da sabedoria de Thoth. Reconhecer e trabalhar habilmente com a resistência interna não é um sinal de fraqueza, é um sinal de maturidade espiritual. Sua disposição de permanecer presente com o desconforto, questionar crenças confortáveis e permanecer aberto a informações que mudam paradigmas mostra que você está pronto para o que vem a seguir. A verdadeira questão não é se você experimentará resistência, é se você permitirá que essa resistência tome suas decisões por você. Olha, preciso lhe dizer algo que pode deixá-lo desconfortável. Cada vez que você escolhe se aprofundar na sabedoria antiga, como os ensinamentos de Thoth, em vez de simplesmente aceitar o que lhe foi dito, você está cometendo um ato de rebelião. Não do tipo que quebra janelas ou grita nas ruas, mas algo muito mais perigoso para os sistemas que dependem da sua obediência. Você está se rebelando contra a limitação de sua própria consciência. Thoth não era apenas um bibliotecário antigo que mantinha pergaminhos empoeirados organizados. Ele era um revolucionário que cometeu o ato definitivo de sedição contra as estruturas de poder de sua época. Quando ele deu à humanidade o dom da escrita, ele não estava apenas ensinando as pessoas a fazer marcas no papiro. Ele estava quebrando o monopólio que as elites governantes detinham sobre o conhecimento e a memória. Pense no que isso significava. De repente, a sabedoria não precisava mais ser filtrada por padres ou reis. As pessoas podiam registrar seus próprios pensamentos, preservar suas próprias descobertas e passar o conhecimento diretamente para seus filhos, sem passar pelos canais oficiais. As escolas de mistérios egípcias compreenderam algo que os sistemas educacionais modernos esqueceram, ou, mais precisamente, abandonaram deliberadamente. Elas não estavam tentando criar trabalhadores obedientes que pudessem seguir instruções e regurgitar informações sob comando. Elas estavam treinando libertadores da consciência, pessoas que pudessem pensar de forma independente, questionar tudo e criar novas realidades por meio da compreensão de como o universo realmente funciona. Quando você entra na maioria das escolas hoje, está entrando no que os antigos egípcios reconheceriam imediatamente como uma instalação de escravidão mental. Os sinos que o condicionam a se mover sob comando, as fileiras de carteiras que eliminam a interação natural, a ênfase na memorização de respostas aprovadas, em vez do desenvolvimento do seu próprio pensamento, isso não é educação, é domesticação. Os egípcios tinham um termo específico para esse tipo de supressão da consciência e consideravam isso um dos piores crimes
que se poderia cometer contra outro ser humano. Mas é aqui que fica realmente interessante. Os princípios herméticos que Thoth ensinava não eram apenas conceitos filosóficos, eram ferramentas práticas para se libertar exatamente desse tipo de aprisionamento mental. Veja o princípio da correspondência. Como acima, assim abaixo. Isso não é um clichê místico. É o reconhecimento de que os mesmos padrões de controle e libertação se repetem em todos os níveis da realidade, desde sua psicologia pessoal até a estrutura de civilizações inteiras. Quando você começa a reconhecer esses padrões em sua própria vida, como foi condicionado a buscar validação externa, em vez de confiar em seu conhecimento interior, como foi ensinado a temer seu próprio poder de criar e transformar, você não está apenas tendo um despertar pessoal. Você está participando de uma forma de rebelião sagrada que vem ocorrendo há milhares de anos. Essa corrente subterrânea de libertação da consciência nunca parou de fluir. Mesmo quando as religiões e os sistemas políticos superficiais tentaram represá-la, durante o Renascimento, a sabedoria hermética explodiu repentinamente de volta à consciência europeia, provocando inovações na arte, na ciência e na filosofia que mudaram o mundo. A própria revolução científica foi impulsionada em grande parte por pessoas que estudaram os princípios de Thoth e compreenderam que a observação direta e a experimentação eram mais confiáveis do que aceitar as declarações das figuras de autoridade sobre a realidade. Até mesmo a física quântica moderna está redescobrindo o que os iniciados egípcios aprenderam em suas escolas de mistérios, que a consciência e a realidade estão intimamente conectadas, que o observador afeta o que é observado e que o que chamamos de matéria sólida são, na verdade, padrões de energia que respondem à própria consciência. Mas eis o que torna sua rebelião sagrada. Em vez de apenas destrutiva, a rebelião destrutiva derruba sem oferecer nada melhor. Ela se opõe pelo simples fato de se opor. A rebelião sagrada busca a verdade e o empoderamento, não apenas para você, mas para todos. Quando você resgata sua herança divina, sua habilidade natural de pensar com clareza, criar conscientemente e transformar a si mesmo e suas circunstâncias, você não está tirando nada de ninguém. Você está aumentando a quantidade total de sabedoria e criatividade disponível para a humanidade. Os antigos egípcios entendiam a realeza divina de maneira completamente diferente do que pensamos sobre o poder político hoje. Eles não estavam falando sobre governar outras pessoas. Eles estavam falando sobre soberania da consciência, sua capacidade de governar seu próprio reino interior com sabedoria e compaixão. Quando você para de deixar que as circunstâncias externas ditem seu estado interno, quando você começa a criar sua realidade de dentro para fora, em vez de apenas reagir ao que acontece com você, você está exercendo o mesmo tipo de autoridade divina que os faraós deveriam incorporar. No entanto, isso vem com uma responsabilidade real. Quanto mais consciente você se torna, mais seus pensamentos e ações afetam o mundo ao seu redor. O treinamento do Egito Antigo sempre enfatizou essa dimensão ética. Com grande poder, vem grande obrigação de usar esse poder com sabedoria e para o benefício de toda a vida. Então, como você incorpora essa rebelião sagrada em termos práticos? Comece questionando suas próprias suposições sobre o que é possível. Em vez de aceitar informações de segunda mão, busque a experiência direta. Desenvolva práticas diárias que fortaleçam sua consciência, em vez de depender da validação externa para lhe dizer quem você é ou quanto você vale. Aprenda a distinguir entre o que você realmente sabe e o que apenas lhe foi dito. Confie na sua própria orientação interior, mantendo-se aberto a novas informações. Mais importante ainda, reconheça que o seu envolvimento com essa sabedoria antiga o coloca em uma linhagem de revolucionários da consciência que remonta a milhares de anos. Todas as pessoas que já escolheram o crescimento em vez do conforto
a verdade em vez da conveniência, o poder autêntico em vez da ilusão de segurança. Todas elas fazem parte do mesmo movimento que Thoth iniciou, quando ensinou os humanos a pensar por si mesmos. A chama do potencial humano foi mantida viva através de eras sombrias e períodos de renascimento, através da ascensão e queda de impérios, através de todas as tentativas de reduzir os seres humanos a meras engrenagens na máquina de outra pessoa. Agora é a sua vez de levar essa chama adiante, não lutando contra a escuridão, mas tornando-se tão brilhante que os outros possam ver sua própria luz refletida em você. Sua disposição de se aprofundar nessa sabedoria, de questionar o que lhe foi ensinado sobre os limites do potencial humano, de reivindicar seu direito de nascença como criador consciente, não é apenas desenvolvimento pessoal, é rebelião sagrada em sua forma mais pura. Olha, preciso lhe dizer algo que vai parecer completamente insano à primeira vista, mas continue comigo, porque isso muda tudo sobre como você experimenta a realidade. Você conhece aquela sensação de quando está pensando em alguém e essa pessoa liga de repente? Ou quando você fica vendo a mesma sequência numérica em todos os lugares? Ou quando você tem um sonho vívido que de alguma forma se conecta a algo que acontece no dia seguinte? A maioria das pessoas descarta essas coisas como coincidência, mas os antigos egípcios compreendiam algo que esquecemos. O universo está constantemente se comunicando com você por meio de um sofisticado sistema de informação que opera além da linguagem comum. Aqui está o que me impressionou quando descobri isso pela primeira vez. Os egípcios não viam a realidade como matéria sólida e fixa colidindo aleatoriamente. Eles compreendiam que tudo, absolutamente tudo, é informação em primeiro lugar e matéria em segundo. A consciência não apenas observa a realidade, ela participa de uma conversa contínua com a inteligência cósmica por meio de símbolos, padrões e o que eles chamavam de ressonâncias energéticas. Pense no motivo pelo qual Thoth inventou os hieróglifos. Eles não eram apenas uma escrita primitiva, mas pacotes de informação multidimensionais, projetados para transmitir significado diretamente à consciência. Um único hieróglifo podia representar simultaneamente um som, um conceito, um princípio espiritual e uma frequência energética. Os egípcios descobriram que os símbolos contornam a mente lógica e falam diretamente com camadas mais profundas da consciência. Agora é aqui que isto se torna realmente interessante. Você está assistindo a este vídeo agora, não é? Entre milhões de conteúdos que você poderia estar consumindo, algo o atraiu especificamente para as informações sobre Thoth e a sabedoria do Antigo Egito. Isso não é aleatório. É o sistema de entrega do universo em ação. Os egípcios compreenderam que a consciência funciona como um diapasão. Quando você está pronto para determinada informação, começa a vibrar em uma frequência que atrai experiências, pessoas e conhecimentos alinhados com suas necessidades de desenvolvimento. Sua atração por este conteúdo representa o que eles chamavam de orientação ressonante, o cosmos respondendo às perguntas que você tem feito, às vezes sem nem mesmo perceber. Nas escolas de mistérios egípcias, os alunos aprendiam a distinguir entre eventos aleatórios e coincidências significativas através do desenvolvimento da alfabetização simbólica. Eles praticavam o reconhecimento de padrões, a interpretação de sinais e a compreensão de como as experiências pessoais se conectam a ritmos cósmicos maiores. Isso não era superstição, era tecnologia de consciência aplicada. A física quântica moderna está finalmente alcançando o que esses antigos praticantes sabiam. O efeito observador demonstra que a consciência e a realidade estão intimamente conectadas. O universo literalmente responde à qualidade da atenção e da intenção que você traz para qualquer situação. Seus pensamentos, emoções e nível de consciência influenciam o que se manifesta em sua experiência. Existe um conceito chamado ressonância mórfica que explica como isso funciona. Pensamentos,
experiências e estados de consciência semelhantes criam campos informacionais que existem além das mentes individuais. Quando você se sintoniza com esses campos por meio da atenção focada, pode acessar conhecimentos e insights que parecem vir do nada. Cada desafio que você enfrentou, cada pergunta que o manteve acordado à noite, cada momento de confusão ou clareza, tudo isso tem preparado sua consciência para reconhecer e receber tipos específicos de orientação. Suas experiências de vida têm calibrado seu sistema interno de recepção para captar sinais em frequências específicas. O papel de Thoth, como mensageiro entre as dimensões, faz todo o sentido quando você entende que a consciência acessa naturalmente informações de fontes não locais. Intuição, sonhos, insights repentinos, inspiração criativa, esses não são acidentes misteriosos. Eles são sua consciência interagindo com sistemas informacionais maiores. Os egípcios desenvolveram práticas específicas para aprimorar essa habilidade natural. A meditação não era apenas relaxamento, era um treinamento da consciência para melhorar a recepção de sinais. O trabalho com sonhos envolvia aprender a interpretar mensagens simbólicas de uma inteligência mais profunda. Contemplação significava foco sustentado em perguntas até que respostas surgissem além do pensamento comum. Mas aqui está a parte crucial que eles enfatizavam: desenvolver discernimento. Nem todo pensamento que surge em sua cabeça vem da sabedoria cósmica. O ego gera muitas fantasias, projeções e ilusões. A verdadeira orientação tem características específicas. Muitas vezes surge inesperadamente. Fornece informações que você não poderia ter deduzido e leva a resultados que servem ao seu desenvolvimento mais elevado. O conceito egípcio de Neteru, princípios divinos ou forças arquetípicas, descreve como a inteligência universal se comunica por meio da experiência pessoal. Não se trata de deuses externos que exigem adoração, mas de padrões organizacionais dentro da própria consciência que se manifestam como circunstâncias, relacionamentos e oportunidades alinhadas com o seu crescimento. Preste atenção às suas respostas emocionais neste momento. Excitação, resistência, curiosidade, reconhecimento. Essas reações fazem parte do sistema de feedback do universo. Elas indicam o quão bem você está se alinhando com as informações que sua consciência está pronta para integrar. Respostas emocionais fortes, positivas ou negativas, geralmente sinalizam material importante para o seu desenvolvimento. Você pode aprimorar esse sistema de comunicação por meio de práticas surpreendentemente simples. Mantenha a consciência do momento presente em vez de viver no piloto automático. Faça perguntas claras e específicas e permaneça genuinamente aberto a respostas inesperadas. Mantenha um diário de sincronicidades, sonhos e insights para acompanhar os padrões ao longo do tempo. Mais importante ainda, comece a tratar a vida cotidiana como um diálogo contínuo, em vez de uma série de eventos aleatórios. Aquele livro que cai da estante, a conversa que você ouve por acaso, a música que toca no rádio, no momento perfeito, tudo isso faz parte de um sofisticado sistema de entrega de informações que opera em frequências que a maioria das pessoas nunca percebe. Quando você desenvolve fluência nesse sistema de comunicação cósmico, tudo muda. A vida se transforma de uma luta confusa em uma conversa rica e significativa entre sua consciência individual e a vasta inteligência que organiza a própria realidade. As decisões se tornam mais claras porque você está acessando informações além de sua base de conhecimento pessoal. Oportunidades surgem porque você está reconhecendo sinais que sempre estiveram lá. Sua crescente capacidade de perceber e interpretar essas comunicações universais representa a evolução da consciência em ação. Isso não é apenas uma teoria espiritual interessante. É uma habilidade prática que se torna cada vez mais importante
à medida que você continua desenvolvendo suas capacidades espirituais. O universo tem tentado falar com você durante toda a sua vida. Agora você finalmente está aprendendo a ouvir. Agora é aqui que tudo o que exploramos se transforma de um conhecimento antigo fascinante em realidade vivida. As escolas de mistérios egípcias não ensinavam apenas aos alunos os princípios de Thoth. Elas criavam iniciados que podiam literalmente remodelar sua experiência através da aplicação consciente dessas leis universais. Veja bem, os antigos egípcios compreendiam algo que a educação moderna ignora completamente. Sabedoria sem incorporação é apenas entretenimento intelectual. Aquelas salas sagradas ao longo do Nilo não estavam produzindo estudiosos que podiam recitar doutrinas. Elas estavam forjando seres humanos que podiam participar conscientemente da própria criação. Os 7 princípios herméticos atribuídos a Thoth não são conceitos filosóficos para se ponderar. São instruções operacionais para a consciência. Quando você realmente entende como trabalhar com esses princípios, não está apenas aprendendo sobre a realidade. Está aprendendo a colaborar conscientemente com as forças que moldam a realidade. Vamos começar com o princípio do mentalismo. Tudo é mente. Isso não é um clichê místico. É o reconhecimento de que a consciência é o substrato fundamental do qual todas as experiências emergem. Quando você realmente compreende isso, toda a sua relação com pensamentos e emoções se transforma. Você deixa de ser vítima da tagarelice mental e se torna o diretor consciente de seu panorama interior. Veja como isso funciona na prática. Em vez de acreditar em todos os pensamentos que surgem, você começa a reconhecer os pensamentos como forças criativas. Um pensamento de limitação cria uma experiência limitada. Um pensamento de possibilidade abre novos caminhos. Os antigos iniciados egípcios praticavam o que poderíamos chamar de higiene mental, escolhendo conscientemente quais pensamentos energizar e quais deixar dissolver. O princípio da correspondência, como acima, assim abaixo, torna-se sua chave mestra para compreender os padrões da vida. Seus relacionamentos pessoais refletem seu relacionamento consigo mesmo. Suas circunstâncias externas refletem seu estado interno. Seus desafios diários contêm os mesmos padrões que os principais temas da sua vida. Eu observei pessoas transformarem toda a sua experiência aplicando esse princípio. Uma pessoa percebeu que seu estresse financeiro constante refletia seu sentimento interno de escassez. Em vez de apenas tentar ganhar mais dinheiro, ela trabalhou para cultivar a abundância interior. Suas circunstâncias externas mudaram para corresponder ao seu estado interior transformado. Isso não é ilusão, é a aplicação consciente de uma lei universal fundamental. O princípio da vibração ensina que tudo está em constante movimento, incluindo seus pensamentos, emoções e circunstâncias da vida. Os iniciados do Antigo Egito aprenderam a elevar conscientemente sua frequência vibracional por meio de práticas específicas. Você também pode fazer isso. Preste atenção em como diferentes pensamentos afetam seu corpo. Observe como certos ambientes lhe dão energia ou lhe esgotam. Observe como seu estado emocional influencia a qualidade das experiências que você atrai. Quando você escolhe conscientemente pensamentos, emoções e ambientes de vibração mais elevada, toda a sua experiência começa a operar em uma frequência mais alta. O princípio da polaridade revela que os opostos aparentes são, na verdade, graus diferentes da mesma coisa. Esse entendimento se torna incrivelmente prático ao lidar com experiências desafiadoras. Em vez de resistir às dificuldades, você aprende a transmutar conscientemente essas dificuldades em oportunidades de crescimento e sabedoria. Os iniciados do Antigo Egito não viam o sofrimento e a alegria como experiências separadas. Eles entendiam ambos como expressões diferentes da força criativa da vida. Quando você incorpora esse princípio, você para de ser jogado de um lado para outro pelos altos e baixos da vida
e começa a usar cada experiência como combustível para a evolução consciente. O princípio do ritmo ajuda você a reconhecer que tudo se move em ciclos: sua energia, suas emoções, suas circunstâncias de vida. Em vez de lutar contra esses ritmos naturais, você aprende a trabalhar com eles. Você entende quando avançar e quando descansar, quando ser receptivo e quando agir. Esse princípio por si só pode revolucionar sua relação com a produtividade e o sucesso. Os iniciados do Antigo Egito alinhavam suas atividades com os ritmos naturais, tornando seus esforços exponencialmente mais eficazes. Você pode fazer o mesmo prestando atenção aos seus ciclos naturais de energia e planejando de acordo com eles. O princípio de causa e efeito permite que você assuma a responsabilidade consciente por sua experiência. Cada pensamento, emoção e ação coloca forças em movimento. Compreender esse princípio ajuda você a reconhecer como as escolhas passadas criaram as circunstâncias atuais, ao mesmo tempo em que lhe dá poder para fazer escolhas que criarão o futuro desejado. O princípio do gênero opera através da interação entre a consciência receptiva e a ativa. Não se trata do gênero biológico, mas das forças criativas que se manifestam através da intuição receptiva e da ação focada. A aplicação equilibrada de ambos os aspectos acelera a criação consciente. Aqui está uma rotina diária prática baseada nesses princípios. Comece cada manhã estabelecendo intenções conscientes alinhadas com sua visão mais elevada. Use o princípio do mentalismo para escolher pensamentos que apoiem seus objetivos. Aplique a correspondência reconhecendo como seu estado interior influenciará sua experiência exterior. Ao longo do dia, pratique verificações conscientes. Observe sua vibração e faça ajustes conforme necessário. Quando surgirem desafios, use a polaridade para encontrar a oportunidade oculta. Reconheça os ritmos naturais da sua energia e trabalhe com eles, em vez de contra eles. A reflexão noturna integra as experiências do dia. Reveja como suas escolhas criaram suas experiências. Expresse gratidão pelas lições aprendidas e defina intenções para a criação de amanhã. Crie um espaço sagrado que apoie o desenvolvimento da sua consciência. Isso não requer uma configuração elaborada, apenas uma área designada onde você possa praticar a consciência sem distrações. Inclua símbolos, cores ou objetos que lembrem seu compromisso com o crescimento consciente. A neurociência moderna valida o que os antigos iniciados egípcios sabiam. Práticas conscientes, repetidas literalmente, reconfiguram seu cérebro. Cada vez que você escolhe a consciência em vez da inconsciência, você fortalece as vias neurais que apoiam a expansão da consciência e o aprimoramento das capacidades. Você reconhecerá o progresso por meio de sincronicidades aumentadas, habilidades intuitivas aprimoradas, maior estabilidade emocional e melhores resultados de manifestação. Esses não são fenômenos místicos, são resultados naturais da consciência alinhada. A transformação da consciência comum para a extraordinária acontece gradualmente por meio da prática consistente. Os antigos iniciados egípcios compreendiam que o desenvolvimento da consciência é uma jornada para toda a vida, não um workshop de fim de semana. Comece com um princípio que mais ressoe em você. Pratique-o consistentemente por 30 dias. Observe como sua experiência começa a mudar para se adequar à sua consciência expandida. Este é o seu convite para ir além da compreensão intelectual e alcançar a sabedoria incorporada. Os mesmos princípios que guiaram os iniciados do Antigo Egito rumo à realização divina estão disponíveis para você agora. A questão não é se esses princípios funcionam, mas se você está pronto para trabalhar com eles. Neste momento, enquanto você processa estas palavras finais, algo profundo está acontecendo. Você não está apenas consumindo informações, está cruzando um limiar que os antigos egípcios reconheciam como sagrado. Eles chamavam isso de ingressar na Irmandade Eterna.
E não tem nada a ver com apertos de mão secretos ou sociedades ocultas. É o momento em que uma alma se compromete com a busca da sabedoria, da verdade e do serviço à consciência humana. Veja bem, o que você experimentou nesta jornada pelos princípios de Thoth não é acidental. O fato de você ter permanecido, de ter absorvido esses conceitos sobre comunicação cósmica e protocolos de ativação quântica, marca você como parte de uma linhagem ininterrupta que remonta a milhares de anos. Essa mesma sabedoria que ressoou em você foi preservada e transmitida através das escolas de mistérios egípcias, onde os iniciados passaram décadas aprendendo a decodificar a linguagem oculta da realidade. Ela passou pelos filósofos gregos, que a chamavam de busca da Sofia, pelos estudiosos islâmicos durante a Idade de Ouro, que viam a geometria divina nas equações matemáticas, pelos magos renascentistas, que compreendiam que a consciência molda a realidade. Hoje, os pesquisadores modernos da consciência estão redescobrindo o que esses antigos iniciados sabiam, que a própria consciência é a força fundamental da criação e que os indivíduos que desenvolvem essa consciência se tornam canais para a evolução coletiva. Você agora faz parte dessa transmissão, quer perceba isso plenamente ou não. Mas eis o que os antigos iniciados egípcios compreenderam e que muitos buscadores modernos não percebem. A sabedoria sem serviço torna-se estagnada, e o serviço sem sabedoria torna-se ineficaz. Você não pode simplesmente colecionar esses insights como troféus espirituais. O conhecimento que você adquiriu cria uma responsabilidade, não de pregar ou converter, mas de incorporar esses princípios de forma tão completa que sua presença transformada inspire naturalmente os outros. Pensem como isso realmente funciona na prática. Quando você começar a aplicar os protocolos de comunicação cósmica que discutimos, quando começar a reconhecer os sinais sutis do universo e responder conscientemente, as pessoas ao seu redor notarão algo diferente. Elas não serão capazes de articular isso imediatamente, mas sentirão uma qualidade de presença, uma profundidade de consciência que as atrai. É assim que a transmissão sempre funcionou, não por meio da força ou da persuasão, mas por meio da demonstração autêntica da consciência expandida. O princípio hermético afirma que, quando o aluno está pronto, o professor aparece. À medida que você continua desenvolvendo essas capacidades, descobrirá que as oportunidades de compartilhar sabedoria surgem naturalmente. Alguém fará a pergunta certa no momento certo. Uma conversa tomará um rumo inesperado em direção a tópicos mais profundos. Um amigo mencionará dificuldades que você agora compreende de uma perspectiva completamente diferente. Não são coincidências. São manifestações do sistema de comunicação cósmica, reconhecendo você como um participante consciente. Aqui está algo fascinante que se conecta diretamente ao domínio de Thoth. A internet e as tecnologias modernas de comunicação são, na verdade, manifestações físicas do princípio da comunicação cósmica. Pense nisso. Agora podemos compartilhar consciência, transmitir ideias e nos conectar com indivíduos que pensam como nós instantaneamente, a qualquer distância. Esse sistema nervoso global de troca de informações reflete as redes de energia sutil que os antigos iniciados aprenderam a perceber e utilizar. Você está usando os princípios de Thoth toda vez que encontra intuitivamente a informação certa online ou se conecta com alguém cuja consciência ressoa com a sua. Mas compartilhar insights transformadores requer discernimento. Os antigos egípcios ensinaram protocolos específicos para isso. Primeiro, reconheça a prontidão. Nem todos estão preparados para informações que expandem a consciência. E forçá-las cria resistência. Segundo, fale em linguagem acessível. Traduza conceitos profundos em termos que atendam as pessoas onde elas estão. Terceiro, sempre respeite o livre-arbítrio. Ofereça insights sem apego
ao fato de serem aceitos ou rejeitados. Você enfrentará desafios ao continuar neste caminho. Os membros da família podem não entender sua perspectiva em evolução. Os amigos podem se sentir ameaçados pelas mudanças em sua consciência. Você encontrará períodos de dúvida, confusão, momentos em que integrar essa sabedoria em circunstâncias práticas parecerá opressivo. Essas experiências são completamente normais. Na verdade, são sinais de que uma transformação genuína está ocorrendo. Os iniciados do Egito Antigo passaram por processos idênticos. Eles chamavam isso de a noite escura da alma, períodos em que as velhas estruturas de identidade se dissolvem antes que as novas se formem completamente. O segredo é manter o que o budismo Zen chama de mente de principiante, permanecendo aberto ao aprendizado contínuo, em vez de se apegar ao seu nível atual de compreensão. Cada expansão da consciência revela novos horizontes que você não podia perceber anteriormente. O mais importante a entender é que sua jornada está apenas começando. Cada nível de desenvolvimento abre novas possibilidades de serviço, criatividade e realização espiritual que você nem imagina do seu ponto de vista atual. Os protocolos de ativação quântica que você aprendeu são ferramentas fundamentais, não destinos finais. À medida que você domina esses fundamentos, aplicações mais avançadas se tornarão disponíveis para você. Encontrar ou criar uma comunidade se torna crucial nesta fase. Navegar pelo desenvolvimento da consciência isoladamente é desnecessariamente difícil e potencialmente perigoso. Procure outras pessoas que compartilhem seu compromisso com o crescimento e a verdade. Isso pode significar ingressar em grupos existentes, iniciar conversas em comunidades online, ou simplesmente ser mais aberto sobre seus interesses nas interações cotidianas. O universo responderá à sua intenção conectando você com sua tribo. Lembre-se de que sua resposta a informações transformadoras revela algo importante sobre sua prontidão para ensinamentos mais profundos. As antigas escolas de mistérios usavam as respostas às instruções iniciais como indicadores da capacidade do aluno para trabalhos avançados. Em nosso contexto moderno, sua disposição de se envolver autenticamente com o conteúdo de expansão da consciência que expande a consciência, sinaliza para a comunidade em geral que você está preparado para um crescimento contínuo. Se este vídeo ressoou em você, deixe-nos saber comentando. Eu entendi.